Olá a todos, nós somos o Storycast, podcast brasileiro de Once Upon a Time. Eu sou a Helena. Eu sou o Ruben. Hoje a gente está fazendo um episódio o nome do episódio? Darkness on the Edge of Town. E aí, gostou do episódio? O que você achou? Gostei do episódio, pra ser bem sincero. Eu acho que o episódio foi estranhamente. O episódio foi uma homenagem aos fãs mais antigos da Disney. Porque não só a gente teve a menção honrosa à fantasia, Sim. o original, como a introdução das duas novas personagens, também de animações old school da Disney, né? 101 Dálmatas e Pequena Sereia. E, por mais que eu não goste de admitir, a volta do foco para Branca de Neve e o Príncipe Encantado. Mas sim, então a gente tem o Fantasia, nesse episódio tem o Fantasia, que é de 40. Tem o Branca de Neve, que é de 37. O Pequena Sereia de 89. 101 Dálmatas de quando? 1961. E por que não a Bela Adormecida é de 59. Também é antigão. Pois é. Mas assim, muita gente vai falar, não, mas fantasia a gente já vem vendo desde a temporada passada, né? Sim. Por causa do chapéu, tem um aprendiz e tal, mas não desse tamanho. Não um demônio preto daquela proporção. Sim. Dentro da cidade. Eu gostei muito do episódio porque se você fosse resumir o episódio em uma palavra, qual palavra seria? Nossa. Eu diria... Foi um episódio bem fluido, assim, sabe? As coisas foram fluindo durante o episódio. Tá, se eu fosse resumir o episódio em uma palavra, eu usaria a palavra tretas. E eu gosto de tretas. Tá, ok. É uma boa palavra pra resumir esse episódio. E nada mais justo do que um episódio cheio de tretas. Afinal, nós temos 4 vilões. 5. Se você contar o Chernabog, que é o bichão preto. 4 vilões e um monstro gigante. Ele é um vilão. Isso dava pra um nome de um filme. Dava. E além dos 4 vilões, o monstro gigante e suas tretas malignas, a gente tem alguns, eu acho que a maioria das pessoas conhece essa expressão, alguns plot twists. Sim. Que deixaram minha cabeça explodindo. Plot twist, pra quem não sabe o que é tipo uma reviravolta na história. Tipo, literalmente. Plot é tipo enredo e twist é tipo reviravolta, né? Reviravolta. Então sim. É literalmente isso. O ponto é, a gente teve vários disso, alguns muito importantes, alguns menos importantes, mas a gente teve um monte disso. Minha cabeça explodiu e eu adoro quando a minha cabeça explode. Não literalmente. Sim. Você comentou muito das roupas do Rumble
no flashback, né? Ah, sim. Vale mencionar que o Robert Carlyle, o ator que faz o Rumpelstiltskin, também dublou o Gabriel Belmonte na série de jogos Castlevania Lords of Shadows, em que ele enfrenta o Drácula durante o primeiro jogo, e do segundo pro terceiro, spoilers. O ponto é, nos flashbacks, a roupa que ele usa é idêntica à roupa do Gabriel. Idêntica, sim. É muito parecida. É muito parecida. É facilmente reconhecível. Uhum. Isso é divertido. E vale também constatar que, com exceção da Úrsula, eu gostei do figurino de todos os personagens. Com exceção da Úrsula do passado. Eu não tenho nada contra as roupas dela no presente, mas a Úrsula do passado. O problema é seu, Disney na Broadway. Eu não gosto da Úrsula vestido verde. Nem é o vestido, a cor do vestido que me incomoda, não. É o vestido em si. É o vestido inteiro, mas o vestido ser E a verde me incomoda. animação, aqueles tentáculos, assim, tipo, saindo do vestido. Isso é ridículo. Eu vou falar uma frase que muita gente vai entender, muita gente não vai entender. Quem não vai entender, por favor, continue sem entender. Eita. Quem vai entender, por favor, me desculpe. Eu não sei se eu quero ouvir isso. Mas todas as vezes que eu vejo a Úrsula usando os tentáculos, eu penso a mesma coisa. Forte. Eu já vi hentai suficiente pra saber onde isso vai dar. Ah, sabia! Sabia que eu não queria ouvir isso. Falando da Snow e do Charming já de uma vez, eu fiquei muito puta com o que aconteceu. Vamos nos livrar da parte ruim de uma vez. Eu fiquei muito puta com o negócio. Você lembra que, tipo assim, eles ficaram, tipo, 2 episódios com a Snow, do draminha dela, que ela tinha que conciliar a vida dela como mãe com a vida dela como prefeita e não sei o que e tal. 2 episódios. Foram pelo menos, tipo assim, pelo menos uns 10 minutos nesse draminha. Porque não foram episódios inteiros sobre isso, mas mesmo assim, 10 minutos. Sério. Pra quê? Pra Regina tomar posse da prefeitura como se nada tivesse acontecido. Que raiva disso! Assim, Até engasguei. Não é que eu quisesse ver a Branca de Neve como prefeita da cidade, mas é que o fato de ela ter entregue a prefeitura de volta para Regina me incomoda muito. O que mais incomoda nem é isso, porque eu já cansei de me incomodar com essas coisas. Isso acontece na série, vai continuar acontecendo na série, a gente tem que se conformar com isso. Eu já me conformei. É mais, tipo assim, o tempo que eles levaram pra construir esse plot na primeira metade da temporada, sabe? Eles podiam ter usado esse tempo pra tanta coisa. Eles podiam ter explorado mais da Elsa, da Anna, da Emma, da Regina, do Robin, sei lá. Nem tô falando personagens só que eu gosto. Poderiam ter explorado milhões de coisas, do Hulk, sei lá. Mas, tipo assim, coisas que, tipo, tivessem peso na série, sabe? Aí eles vão, enfiam esse plot idiota, que já na hora a gente falou, nossa, que merda isso. Não tem nada a ver. Aí vai e, tipo, deixa a coisa como se não nunca tivesse acontecido. Que raiva que eu tive disso. É isso que eu não. Isso eu nunca vou me conformar com os Panatime. Desperdício de tempo com plot inútil. Isso eu realmente não conformo. Não dá pra negar que eles gastam muito tempo com plot inútil. Agora, não vamos. Eu sei que a gente tá falando da Snow e do Charming agora, mas não vamos gastar esse tempo logo no início pra falar
do plot twist do final. Eu quero deixar isso pra depois. Claro, claro. Muitas coisas tornam esse episódio um episódio sensacional. Especialmente as coisas que não foram fáceis de ver. Exemplo, e sim, eu já estou indo pro maior exemplo primeiro. A cena em que o Hulk tá na biblioteca com aquele quadro enorme. Essa pra mim é a cena sensacional do episódio. Pode me julgar, essa é a cena sensacional do episódio. Esse trecho, tipo... Nesse momento em que o Hulk tá na biblioteca, Sim. a gente tem o quadro. É um quadro em que eles estão meio que analisando coisas sobre o chapéu. Porque eles querem tirar as fadas de dentro do chapéu. Eles querem descobrir um jeito de tirar as fadas dentro do chapéu, então eles estão cruzando pistas com tudo que eles sabem sobre o chapéu. Sim. Dentre essas pistas tem uma foto da casa. Sim. Detalhes, é uma casa que eu não reconheci. É a casa do aprendiz. É a casa do aprendiz. Não é aquela casa mansão gigante. Não, aquela mansão eu sei que não é, dá pra ver na foto. Mas sim, eu não tinha reconhecido a casa. Mas falando pra quem tá ouvindo, não é a mansão, é uma casa menor em que o Rumple visita o feiticeiro, o aprendiz de feiticeiro, no episódio The Apprentice. Que ele captura o aprendiz no chapéu. Então é uma casa menor, dá pra ver claramente que não é a mansão. Pra quem tiver curiosidade, no vídeo que a gente tem aqui, que é a versão sem legenda, mas eu imagino que é a mesma quantidade, próximo dos 4 minutos e 33 você consegue ver. Sim. Nesse trecho. E, tipo, existem, tipo, três avisos, assim, 3 coisas escritas. Uma delas fala plus, tipo, mais chaves. As chaves ainda estão na ignição, provavelmente se refere ao carro que na foto tá estacionado do lado da casa. O segundo bilhete tá assim, COC, que é uma sigla, e eu procurei siglas assim, e o que eu achei que fazia mais sentido era constituinte de preocupação. Constituinte de preocupação é tipo assim, é uma coisa que preocupa, pra quem não sabe o que é constituinte. Registros afirmam que o dono do lote é o Ian Seed. Pois é. Mais uma coisa, antes da gente entrar em teorias. Okay. Tem mais um bilhete que dá pra você ver claramente também do lado dessa foto, que como isso se relaciona com o experimento original, que provavelmente tem a ver com o chapéu. Então, por que eu achei essa parte Por que eu achei essa parte tão foda do episódio? Porque é a primeira vez que a gente tem qualquer referência ao nome Ian Seed. Qualquer referência. Você quer explicar quem é o Ian Seed? Eu vou explicar. Qualquer referência ao nome Ian Seed, a primeira vez que esse nome aparece na série é neste segundo de tela em que ele está escrito num papelzinho. Para quem não sabe, Ian Seed é o nome verdadeiro do feiticeiro, do aprendiz de feiticeiro. O dono do chapéu. O dono do chapéu. Ian Seed é um personagem que ele apareceu poucas vezes na história dos filmes da Disney, sendo que a primeira vez foi em 1940, né, em Fantasia. E
ele sempre foi o considerado, né, o feiticeiro, ou bruxo, ou mago, o que quer que ele fosse. Ele era o ser mais poderoso do universo Disney. Por quê? A maioria das pessoas sabe ou já percebeu que Enseed quer dizer Disney, ao contrário. Sim. A verdade é que o personagem Enseed, a não ser pela barba gigantesca, ele é fortemente baseado no Walt Disney. Eu pesquisei, eu dei uma olhada nisso. Realmente, os animadores que criaram o feiticeiro fizeram com que as expressões faciais dele lembrassem o Walt Disney. É meio que uma piada interna, porque todo mundo que trabalhou com o Walt Disney via o Walt Disney na cara do feiticeiro. O nome do Enseed, ele aparece pela primeira vez quando, você sabe? Então, isso é que é difícil de dizer, porque em fantasia ele não recebe um nome. Por muito tempo, o Enseed ele ficou sem um nome mesmo, tanto que as pessoas chamavam ele de Merlin. Sim. O que Até, é o mais próximo disso, né? sim. Tanto que a maioria das pessoas confundiam o a maioria das pessoas confundiam ele com o Merlin até o até tipo a primeira vez em que ele apareceu como um personagem falante, que foi num episódio de uma série animada que a Disney tinha em 1970, quer dizer, 30 anos depois. A primeira vez que eu vi o nome dele ser não pronunciado, mas escrito, foi quando eu joguei Kingdom Hearts 2. Que é a primeira aparição na série e ele aparece em todos os jogos desde então. Ele também fez várias aparições no jogo Epic Mickey, no qual ele funciona como narrador também. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, a primeira vez que o nome dele apareceu escrito assim para mim foi quando Kingdom Hearts 2 foi lançado. Kingdom Hearts 2 saiu em 2005. O personagem de 1940. Sim. Então tem aí 65 anos. Sim, sim. Mesmo que o nome dele tenha sido lançado durante a série animada que você falou, ainda são 30 anos de diferença. Sim. E o interessante de falar do Ian City também é porque a gente tem outro personagem de fantasia nesse episódio, que é o Chernabog. Sim, o demônio da sombra preto que caça o mal. Em termos de devorar o mal. Ao mesmo tempo em que o feiticeiro, ele pelo menos assim, é descrito como um personagem predominantemente bom, o Chernabog ele é considerado o personagem Disney mais próximo da representação do mal puro, assim, absoluto. Então, assim, uma dicotomia aí, né? Sim. Que infelizmente eles não vão trabalhar porque eles mataram a porcaria do demônio no final do episódio. Muito triste. Mesma coisa que eles fizeram com o Rafe na segunda temporada, desculpa, em Broken. O Rafe era outro personagem muito bom deles manterem e destruíram ele no segundo, assim. Pois é, a frustração que eu tive com o Chernabog foi exatamente isso.
Eles eles pegaram o Chernabog, que é um personagem assim, o bicho é um puta monstro enorme e perigoso, e eles destroem o bicho assim, num estalar de dedos. Eles têm uma vantagem, né? Que eles estão num mundo sem magia. Mesmo assim, foi um pouco triste, assim, falar. Eu sei que eu fiquei desapontada depois que eu fui pesquisar e tal. Quando eu vi o episódio, eu não sabia nada sobre o Chernabog. Aí eu falei, não, deixa eu ver o trecho e pesquisar sobre o personagem. E realmente é muito, muito triste que eles tenham descartado ele tão rápido. O que você achou da maneira como elas resolveram derrotar o Chernabog? Assim? Eu achei assim, dentro das limitações, dentro de tipo o que eles poderiam fazer, eu achei que foi realmente a melhor ideia que elas podiam ter tido. Uhum. Eu realmente acho que dentro do limite foi a melhor ideia possível. Porque o bicho era imensamente poderoso, magia não ia funcionar. Aí o foda é que, tipo assim, se o bicho não morresse, elas estão ferradas, né? Completamente. Tipo assim, que legal, soltamos um capetão no mundo. Deu ruim. Mas você tem que lembrar por que elas soltaram. Não. A gente vai chegar lá. Não é disso que eu tô falando. Mas, tipo assim, o que eu tô falando é o seguinte. Elas soltaram ele por um motivo. E esse motivo explica que, tipo assim, elas iam conseguir, sabe? Tirar o cara, o bicho de lá. Eles iam conseguir derrotar ele. Já foi pré-calculado isso. Senão elas não teriam retirado ele, se não fosse possível elas derrotarem. Foi pré-calculado, sim. Mas imagina que, tipo, vamos jogar o demônio pra fora da barreira da cidade e ele vai desaparecer porque é mágica. Uhum. Aí eles jogam o demônio pra fora da cidade e o demônio não desaparece. Aí é tipo assim, o demônio fica preso do lado de fora da cidade. Fudeu. Fudeu pra quem tiver fora, né? Porque tiver dentro. Fudeu pro resto do mundo. Como faz? Mas assim, sei lá. Eu achei esperto. Eu gosto quando a ideia Emma foi boa. A ideia foi legal. Eu gosto quando a Emma é a pessoa que dá essas ideias, porque o fandom trata a Emma muito como idiota, boba e tal, e eu gosto dessa ideia do herói que é esperto, sabe? Uhum. E não do herói bobo, tipo a Snow e o Charming, que vamos fazer o bem e, tipo, se matam. Eu prefiro o herói inteligente. Engraçado, você falou assim, né? Não um herói bobo, tipo a Snow e o Charme. Eu lembrei exatamente da cena da Snow com o Will Scarlet. Não, é só pra dizer o mínimo. Que Qualquer não apareceu coisa. nesse episódio, tristemente. Eu acho uma pena não ter o Will Scarlet nesse episódio, porque eu sempre adoro as interações dele com todo mundo. Uhum. Né? Uhum. E eu acho assim. Tá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Voltando ao feiticeiro que a gente parou, assim, tudo tá ligado ao feiticeiro, né? Então eles conseguem ressuscitar. A Belle consegue entrar em contato com o professor de Oxford. Um adendo aqui. É tipo assim, eles têm contato com o mundo exterior, mas não existe GPS, não existe rastreador,
Não existe nada, porque, tipo, ninguém encontra a cidade. Ninguém nem desconfia. Pra mim, isso aí, tipo... Eu fiquei, tipo assim... Tipo, sinal de celular pega. Pra fora da cidade. Você pode ligar pra pessoa de fora. Você pode conectar no celular. Tipo assim... A prefeitura de Storybrooke deve ter, tipo assim... super censura em relação a Facebook, coisas assim. Porque existe Facebook nesse período. De fato. Vai tirar a foto e tem uma pessoa fazendo magia atrás. Tipo, É verdade, né? Eu fiquei pensando nisso, tipo, meu Deus, como eles fazem isso? Isso é uma coisa, tipo assim, nesse episódio foi tudo bem, ok. Mas isso pode trazer tanto furo pra frente. Mas enfim, voltando. Aí ela encontra o professor de Oxford, liberta as fadas. Quer dizer, não encontra o professor, ela tipo manda um e-mail pro professor de Oxford e ele traduz o negócio pra ela. E ela consegue libertar as fadas e liberta junto o Chernabog. Sem querer. Assim, libertamos todas as fadas. Aprendiz está chateado. Mas eles não sabem, né? Do aprendiz. Como é que sabem? O Hulk. O Hulk sabe. Ora bolas. Pobre do aprendiz. Daí o que acontece? Em relação ao feiticeiro, a Regina vai até a Blue Fairy, depois de eles soltarem as fadas. Eles entregam o livro pra Blue Fairy, o livro em branco que eles acham no último episódio, na biblioteca gigante da casa do feiticeiro lá. Eles acham esses livros, a Regina entrega um pra Blue Fairy e fala: você não pode escrever o meu final feliz no livro tipo, pra ele acontecer, não. Aí tipo, a Blue Fairy vira e fala que ela não tem esse poder, mas que ela conhece alguém que tem, assim, que existe a pessoa que pode fazer isso pela Regina, que é o autor. Aí eles começam a falar acho que falam do feiticeiro e tal, e a Blue Fairy vira e fala: não, o que eu achei, na minha opinião, foi a parte mais sensacional do episódio. De longe, assim, o episódio pra mim foi morno. E essa cena foi tipo, boba! Tipo, mas beleza, eles falam que o feiticeiro e o autor, ela fala, a Blue Fairy fala que o feiticeiro e o autor são pessoas diferentes. E que ninguém sabe direito quem é o autor. Que ele tá, tipo, que ela nunca viu ele porque ele tá desaparecido há muitos anos. Lembrando que a Blue Fairy, ela é mais velha do que o Rumple. E o Rumple tem, tipo, 200 anos aí. 200 anos. Tipo assim, a Blue Fairy era considerada lenda na época que o Rumple, tipo, era, tipo, adulto. Saca? Tipo, antes dele virar Dark One. Ela já era lenda. Ninguém sabia se existia. Tipo... beleza, tipo... Ele tem 200 anos, no mínimo. Tipo assim, pelo menos, vamos lá, uns 300 anos aí. Que ninguém sabe, ninguém vê esse autor. Pois é. Beleza. Então, assim, Aí você tem o Ian Seed, né? A referência ao Ian Seed como proprietário da casa do aprendiz de feiticeiro. Não do feiticeiro, do aprendiz. Quero jogar duas teorias aí. Os autores de Once Upon a Time já descartaram a questão do Ian Seed como feiticeiro. Eles falaram numa entrevista que não era. E eu queria deixar aqui anotado nos arquivos deste podcast que isso me deixa muito puto. Beleza. Aí, tipo, o feiticeiro... Mas você tem, tipo, duas entidades, que são o feiticeiro e o autor. O autor, isso. A gente sabe que o Ian Seed não é o autor. Não é o feiticeiro. E se o Ian Seed for o aprendiz? Ele que é o proprietário, quem estava dentro dessa casa era o aprendiz.
Vai ver, o feiticeiro o aprendiz é o Yensid. Assim, Uma possibilidade. Eu sei que isso eu sendo chato pra caralho. Mas quando você pega o maior personagem da Disney, eu não tô falando que é o mais importante, eu não tô falando que é o melhor. Estou falando que é o personagem declaradamente mais poderoso da Disney, que vem da história do aprendiz de feiticeiro, o feiticeiro do aprendiz de feiticeiro. Aí você transporta ele para um Time e ele não é o feiticeiro. Mas sério, tem alguma coisa muito errada. O que eu tô dizendo é o seguinte, que talvez esse trecho da história do feiticeiro seja antes dele se tornar o feiticeiro, entendeu? Do Yensid antes dele se tornar o feiticeiro. Quer dizer, a história do aprendiz de feiticeiro com o Mickey e tal ainda não aconteceu. Nesse sentido, saca? Que esse feiticeiro que é o Yensid, ele teria tido um mestre antes de se tornar feiticeiro. Teria sido aprendiz antes de ser feiticeiro. Ele estaria nesse momento, assim. É uma possibilidade pra mim. Eu não gosto dessa possibilidade, mas não descarto. Eu não gosto porque, tipo, cara, eu quero ver o Mickey. Eu quero ver, tipo, o aprendiz do aprendiz de feiticeiro, porque ele é genial. É a única versão do Mickey que eu gosto, então eu quero ver. Não ele como Mickey, mas tipo assim, ele fazendo babaquices no negócio, tipo, atrapalhando tudo e tal. Eu quero ver eu quero ver esse personagem. Existe outra possibilidade do Yensid ser o autor. Primeiro, eu gosto mais dessa possibilidade e eu acho mais provável também. Primeiro porque Yensid e Disney tem essa relação e, tipo assim, hoje 99% das pessoas conhecem contos de fada, conhecem por causa da Disney. Eles podem até saber outras coisas mais além, só que, tipo, todo mundo é apresentado a contos de fadas através da Disney. Tipo, todo mundo, assim, maior parte das pessoas. Se você não conhece Disney, tipo assim, onde você vive, enfiado dentro de um buraco, só se for. Porque, tipo, Disney é tipo assim, a pessoa tem contato com a Disney, não tem como. Nem que, tipo, os pais odeiam a Disney, mas na escola a pessoa tem. Saca? Tipo... Entendi. Sei lá, as pessoas entram em contato com a Disney. O Disney, ele é uma referência como contador de histórias de contos de fada. Ele não é o dono das histórias, ele não é o cara que, tipo, escreveu essas histórias, ele só adaptou. Mas mesmo assim, ele pode ser considerado esse autor. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Que tipo assim, essas histórias, elas têm inúmeros donos. Tipo, inúmeros, são muitos donos. Peter Pan é um cara, Alice é outro cara. Aí tem os irmãos Grimm, que escreveram, tipo, umas 5, 6 histórias dessas. Tem o Charles Perrault. Tem um monte de autores. E eu não gosto de diminuir essa questão. Só que se eles forem fazer realmente um autor, eu acho que o Disney é a melhor opção deles. E o Yensid é um... Existe essa relação entre o Yensid e o Disney, né? Sim, sim. Essa relação existe, tipo, confirmadamente desde que o Yensid foi criado. E você disse que em Epic Mickey é ele que narra, né? Sim, ele é o narrador. Então é ele que conta a história. E assim, eu tenho essa teoria de que o autor, ele não é o cara que é dono dessas histórias, ele não está escrevendo a história. Ele criou uma magia que reproduz essas histórias na medida em que elas vão acontecendo, sabe? E possibilidades, né? Porque existe a questão da página perdida lá, do Robin e da Regina. Mas ele é só um transcritor dessas histórias, sabe? É o cara que vai registrar. Eu acho que é isso, eu acho que é um registro, não é...
Tipo, não é como se ele fosse o dono das histórias. Então eu particularmente acho essa opção razoável. Não é a minha preferida, mas é razoável. E o feiticeiro seria o Merlin. Eu vejo só duas opções pro feiticeiro. Ou é o Merlin, ou, agora, né, que a gente sabe que não é o Yensid. Ou é o Merlin ou é o Rafiki de Rei Leão. Pra mim só tem essas duas. Primeiro, se for o Rafiki, eu perdoo tudo que eles já fizeram nessa série. Tudo que eles já fizeram. Se o feiticeiro for o Rafiki, eu pessoalmente vou onde eles estiverem, eu vou ao Canadá e eu dou um beijo nos autores dessa série. Mas enfim, então vai essa teoria, assim, ligando ao que a gente falou no começo do Yensid, né? Do nome dele aparecer. Eu sei que assim, essa cena eu não vi quando eu assisti o episódio, eu não vi o nome do Yensid ali, eu não reparei. Aí você me mandou a foto e arrepiei todos os cabelos do meu corpo. Eu particularmente também não vi, eu vi sim em grupos de Facebook. Outra coisa que eu queria falar antes da gente ir pra Queen of Darkness é da relação da Emma com a Regina. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse episódio. Eu achei a Emma com a Regina muito mais, assim... Quer dizer, elas são muito mais... existe muito mais intimidade entre as duas do que entre a Emma e o Hulk, por exemplo. Assim, no pouco de interação que eu vi, não questão de fala, assim, porque realmente a Emma e o Hulk não tiveram muitas cenas, mas em questão de linguagem corporal, essas coisas, sabe? Existe muito mais sentimento envolvido. Eu não vou chegar e dizer a Emma ama a Regina, não vou nesse nível ainda. O que eu quero chamar a atenção é a progressão da personagem, tanto da Emma quanto da Regina, porque as cenas são as duas. Existe uma progressão da personagem. Sinceramente, quem shippa a Emma e a Regina, que são chamadas Swan Queen, desde a primeira temporada, tá muito feliz nesse momento. Não, e shippa um treco muito, 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 muito aleatório. Tipo assim, beleza, tipo, não tem problema nenhum com isso. É um fandom. Tipo, se a pessoa, tipo, acha que existe química entre as duas, que, tipo, existe a história das duas se conecta de alguma forma e quer criar essa possibilidade, tipo, em fanfics, fanarts, etc., beleza, não tem nada contra isso. Só que na primeira, segunda temporada, não tem, até na terceira, não tem nenhum indício, absolutamente nenhum indício que isso ia rolar, assim. Tipo, fandom mesmo. Uhum. Não tem nada canon nisso, nada canônico. Nada, tipo, na série, nada que prove que isso um dia vai acontecer. Por quê? Porque na primeira temporada a Emma e a Regina são inimigas. Ponto. Elas são inimigas. Na segunda temporada existe uma tentativa de aproximação por parte da Emma. E a Regina tá muito, tipo... Ela tá muito receosa a respeito disso por causa da Snow. Uhum. Na terceira temporada, elas têm que aprender a trabalhar juntas e começam a se respeitar como aliadas. Não existe amizade aí, é tipo aliança das duas. As duas são aliadas por um bem comum. E sim, eu acho que nesse momento, no momento da segunda metade da quarta temporada, aí começa a Emma a perceber que ela quer ser amiga da Regina. Aí beleza. Tipo, existe uma tentativa das duas. As duas
mesmo sem essa situação de pressão que é antes, assim, quando antes da Zelena aparecer e tal, pra elas e tal, que a Zelena só realmente aparece como grande vilã, assim, no episódio 16, mas antes disso elas já se aliam, já procuram um modo de fazer as pessoas se lembrarem juntas. Então existe uma aliança entre as duas que já não é tão forçada. Porque na primeira metade elas têm que se aliar, assim, à força, porque senão elas vão perder. Tipo. Já na primeira metade da quarta temporada a gente tem aquele episódio. Como é que chama? Breaking Glass. Em que existem algumas cenas. Primeiro, você é introduzida a uma relação da Emma com uma personagem chamada Lily, que é uma relação. Assim, sinceramente, primeiro, a Emma tem um lírio tatuado no pulso, no mesmo lugar que da estrela da Lily, que a Lily tem uma marca de nascença em forma de estrela no pulso também. É uma relação que pra mim é tipo um romancezinho adolescente, mas não chega a isso, mas na minha visão chega a ser tipo assim, elas meio que flertando e tal. Mas beleza. E no mesmo episódio, o flashback trabalha isso e ele faz a conexão do flashback com o tempo contemporâneo, trazendo essa quantidade de emoções da Emma, que é a questão da lealdade e tal, para a relação dela com a Regina. Então nem é muito tanto assim as cenas que ela tem com a Regina, é a conexão que eles fazem dessas duas coisas. Saquei. E existe uma cena, a cena no final, em que existe um papo entre as duas e tal, em que a Emma confessa que quer ser amiga da Regina, que a Regina é a única pessoa que entende ela e tal. E existe, tipo, a linguagem corporal das duas nessa cena é muito... diz muito, sabe? Mais do que as palavras. E eu ainda estou dizendo, não é uma relação romântica. Não há romance aí. Mas você nota a progressão. Tipo assim, a Emma e a Regina começam a cena completamente fechadas, a Regina com o braço cruzado na frente do peito, assim. E tipo, no final, da expressão corporal, a expressão facial, assim, tudo abre, sabe? E aí a gente tem esse episódio. Nesse episódio, você vê que elas são muito mais íntimas. Porque, inclusive, tem uma cena em que, tipo, existe um contato físico voluntário por parte da Regina ainda, porque a Emma que sempre começou tentando se aliar com a Regina, né? No caso, tipo, quando elas derrotam o Chernabog, ela coloca a mão no ombro da Emma e desliza a mão por todo o braço da Emma até tipo, uma boa parte do antebraço também, não chega a encostar as mãos. Mas, tipo assim, são coisas assim que ainda não é uma relação romântica. Mas pela própria progressão da coisa, eu acho que existe uma possibilidade disso acabar sendo desenvolvido no final virar alguma coisa. Eu tô começando a achar que pode acontecer. Não que seja isso, não que, tipo, eu acho que vai acontecer isso com certeza. Não sei. Mas, tipo, eu acho que eles estão construindo essa possibilidade. Se eles vão jogar ela ou não, eu já não sei. Então eu queria, tipo, deixar isso, assim. Falei muito. Tá, beleza. Essa é a análise que você tinha que fazer mesmo, porque honestamente eu não prestei tanta atenção assim. Pra ser bem sincero. Eu tô caçando qualquer saída pra sair de Amy Hook, velho. Qualquer coisa. Mas não é aleatório. Quem olhar as cenas assim vai ver que, tipo assim, a minha análise não é aleatória. Não é tipo assim, eu me forçando a ver alguma coisa. Isso existe. Saca? Tipo assim, eu não tô dizendo que vai acontecer, mas essa progressão existe.
Então vamos falar de Queens of Darkness. Tudo começa em Nova York. Sim. E assim, eu tenho que dizer, mesmo que por mais que a Úrsula, né, o personagem da Úrsula, a atriz que faz a Úrsula, não seja uma boa Úrsula, porque realmente ela não tem dado sinais daquela Úrsula que a gente conhece. Uhum. É um personagem sensacional. Uhum. Tipo assim, é mais alívio cômico do que vilã. Mas é muito engraçado. A relação dela com o Rumple nesse início do episódio em Nova York, eu não parei de rir nem um minuto. Então assim, nós temos aí as 3 Queens of Darkness. Tá, beleza. Assim, uma coisa que eu achei dos flashbacks é o seguinte. Aquela primeira cena das 3 não ficou boa. E a última cena delas enfrentando o Chernabog, eu também não gostei das cenas. Mas as cenas em que estão elas e o Rumple, as 3 e o Rumple, conversando a respeito do plano dele, aquela cena ficou maravilhosa. Tipo assim, a dinâmica deles é perfeita. Tipo assim, sabe um negócio que flui muito bem? Sim, Aquela conversa que, tipo, a química deles estava muito boa. Tipo assim, quando o Rumple começa a falar, aí você vê, tipo, a Cruella e a Úrsula trocam olhares, tipo, que merda que esse cara tá falando. sim. E a própria parte da conversa e tal, que existe uma dinâmica muito boa, realmente. Aquela cena foi fantástica. As outras eu não gostei tanto em flashback. Olha, pra ser sincero, eu gostei da cena da luta contra o Chernabog. Eu gostei, tipo, da interação das 3 na luta. Eu gostei muito da escolha do flashback, assim. Achei muito interessante. E o que eu acho que cabe aí é a gente tentar, assim, eles vão ter que, eu acho que eles vão ter que mencionar mais pra frente em que momento esse flashback se passa. Porque é depois daquela interação que elas têm com a Belle no episódio passado. Porque elas ainda não se conheciam. Mas não pode ser muito depois. Mas não pode ser muito depois. E considerando que é antes daquela cena que tem da Regina visitando a Maleficent. Com certeza. Com certeza. Elas ainda vão conseguir roubar essa Elas vão maldição. roubar a Dark Curse do Rumple. Na A Dark verdade, Curse vai ficar com a Maleficent. E a Regina vai pegar dela. sim. E a Maleficent e a Regina são amigas. Sim. A gente vai ver. Eu acho que a gente vai ver muita coisa interessante desse período. E eu gostei porque é uma coisa que a gente não sabe, né? Ainda, desse Pois é. momento. É uma das coisas. É engraçado, eles sempre conseguem tirar um momento aqui, um momento ali que a gente acha que a gente já viu tudo, mas tá faltando pedaço ainda. Isso é legal. Geralmente não são coisas associadas com a Slow e o Charming, mas tudo bem. Né? A última coisa que a gente tem pra falar, eu acho. Não, são mais duas coisas. Falar das Queen of Darkness no presente. A gente não vê a Maleficent no presente por razões óbvias. A Maleficent está morta. Teoricamente. Teoricamente, sabe-se Deus como o Hulk matou ela. Sim. Como foi que ele fez isso? Talvez nunca saberemos. Uhum. Então, a gente não vai ter a Maleficent no presente por enquanto. Talvez no próximo episódio, quem sabe.
a interação das duas Queen of Darkness, né? Da Úrsula e da Cruella no presente como pessoas normais, pra mim é uma das minhas partes favoritas desse episódio. Porque a situação da Úrsula torna o relacionamento dela com o Rumple uma coisa muito engraçada. E o fato de ela morar num apartamento pequeno cheio de aquários, apesar de ela odiar o trabalho dela que é num aquário, é muito irônico. Mas eu continuo com a minha afirmação de que o momento em que a Úrsula e o Rumple encontram a Cruella é o momento em que o filme 101 Dálmatas acaba. É uma possibilidade. Eu ainda acho que é isso, porque o momento em que a gente vê a Cruella pela primeira vez no presente, ela está sendo, digamos assim, entre aspas, expulsa da mansão dela, enquanto o FBI tira todos os bens dela. Então, assim, a minha suspeita é que eles chegaram exatamente no final de 101 Dálmatas. É uma boa possibilidade. E a minha cena favorita desse episódio, com exceção, obviamente, da cena do Ian Seed, a minha cena favorita desse episódio, a cena do drive-thru. Mas eu achei aquela cena sensacional. Simplesmente sensacional. É a minha cena favorita do episódio inteiro, com exceção da cena da foto da casa do Ian Seed. Me julguem. Eu achei a cena perfeita. A hora que o Rumple vira e fala: eu quero estar vivo pro meu final feliz. É tipo assim, isso é muito sua cara, velho. Cara, eu falei o seguinte, eu defino essa cena da seguinte forma: o melhor filler do mundo. Sim. Foi muito filler, mas foi muito foda. Aí a gente vai para aquela cena na frente de Storybrooke, na barreira. Então vamos lá. Por que eu achei a cena na barreira foda? Porque mostra mais uma vez que as habilidades de manipulação do Rumple não são necessariamente mágicas. E que ele é tão covarde que ele é ótimo em atuar como um covarde. Eu achei muito foda nessa cena porque você vê o desespero do Rumple. O Rumple não tem certeza de nada, ele pode acabar sendo traído, mas ele confia nesses personagens. Eu acho assim, a Maleficent, a Úrsula e a Cruella, elas são más. Sim. Mas elas são más muito mais por... Sabe em RPG que você tem um personagem leal e mal? Sim. Elas são tipo isso. Que é um personagem que, tipo, tem um código de honra e, tipo, segue esse código. E só que é um personagem mau, assim, um vilão. Só que, tipo, você ser vilão não necessariamente te joga necessariamente pra situação, tipo assim, você não confia em ninguém, você é mal com todo mundo, não gosta de ninguém e tal. Eu acho que a Úrsula e a Cruella e a Maleficent, elas são, tipo, amigas. E, tipo assim, elas se importam uma com a outra, sabe? Tipo, não é daqueles vilões que ficam tentando, tipo, passar a perna um no outro. Eu senti essa dinâmica entre as três. As duas, né, no presente. No passado, nem tanto, porque elas estavam se conhecendo. Mas... e eu achei legal porque elas voltam pelo Rumple. Então, tipo assim, foi tipo assim, nós não somos como você, saca? Foi muito doido. Eu gostei, assim, tipo, dessa comparação exatamente pra mostrar que existe uma esfera muito grande de tipos de vilão também. De tipos de vilão. Pois é, pra mim falta uma coisa em Once Upon a Time.
Porque todo vilão em Once Upon a Time é muito estratégico. Todo mundo tem planos e bola planos. E aí tudo corre conforme o plano. E aí a maldade deles depende de correr, de ir de acordo com o plano. Então todo mundo é muito estratégico. Até quem é burro é estratégico. Assim, até a Zelena era estratégica. Tudo dela era tipo planos, ir conforme os planos e manipular as pessoas para fazerem, para as coisas irem conforme os planos. Uhum. Assim, todo mundo é manipulador, é o mal manipulador, é o mal inteligente, mesmo quando é burro e estratégico. O que falta em Once Upon a Time é um vilão. O cara que é mal, que ele vai chegar e falar: eu sou mal e fodam-se vocês. Eu não gosto muito desse tipo de vilão. Tipo, eu não vou dizer que esse tipo de vilão é 100% ruim. Porque tem uns casos que são necessários. Tipo, o Voldemort, por exemplo, é um personagem assim. Sim, o Voldemort é um personagem assim. Só que o Voldemort, ele funciona. Ele não é um vilão que eu gosto. Mas é um vilão necessário em Harry Potter. Porque se o Voldemort não fosse tão mal, o Dumbledore seria mal. Então eles precisavam desse personagem muito mal pra que o Dumbledore fosse mais cinzento, sabe? Uma espécie de comparação. O meu ponto é que, tipo, eu não gosto muito desse tipo de vilão, mas eu não acho que, tipo, é necessário que seja esse tipo de vilão pra ser um vilão simplesmente burro. Pode ser um vilão, tipo assim, por exemplo, sei lá, eu não tô lembrando de nenhum exemplo de vilão aqui. Mas sabe aquele vilão que ele tem um objetivo, mas ele... Equipe Rocket, por exemplo, de Pokémon. Eles têm um objetivo, eles não são, assim, eles são cinzentos, eles não são, tipo, ultra mega vilões, assim. São burros que nem uma pedra e, tipo, fazem, tipo assim, eles não planejam nada, eles vão de acordo com as coisas, tipo, eles planejam entre aspas, tipo assim, eles planejam as coisas mais burras do mundo. E só o Miau também que planeja, os outros só se ferram, assim. Então, tipo, eu não acho que, tipo, por exemplo, a Zelena, igual você falou, ela é um personagem burro que nem uma porta. Mas o planejamento dela é muito adiante. Você não precisa. Você pode ter um personagem que tenha um objetivo. Que você E tem um um planejamento objetivo. a curto prazo. Um personagem burro. Pode ser um personagem burro assim, saca? Não tem. Eu Quer não dizer, acho que o personagem tem que ser 100% mal pra ser burro. sabe uma cena que me deixou muito feliz nesse episódio? Que o Rumple começa a explicar a situação e começa a explicar o plano dele. E o Rumple é ótimo em falar em enigmas, né? Tipo assim, ele deixa tudo no 50%. Ele não explica nada completamente. Ele deixa tudo no aberto. Então ele começou a explicar. A Cruella encheu o saco, pegou uma arma e apontou pra cara dele. Foi muito bom. Tipo assim, velho, você não tem magia. Se eu apertar esse gatilho, você está morto. Então para de ser um saco. Mas Fala o que você tem que falar. É tipo assim, isso falta em Once Upon a Time. É tipo assim, não seja enrolado. Faça o que você tem que fazer, ou eu detono a sua cara. Mas o que eu gostei nesse episódio em relação ao Rumpel, tanto que ele tá desesperado. Ele tá, tipo, ele não planejou, tipo, nada. Tudo que ele planejou, ele não sabia se ia dar certo pra ele. Mas, tipo assim, ele tava tão desesperado, mas tão desesperado que foda-se. Era a única opção dele, foda-se, vou tentar. Sim, isso foi foda, porque o Rumpelstiltskin é tipo assim, sem a magia dele, os planos funcionam na base de se o mínimo detalhe der errado, eu já era. Igual, tipo assim, ele tentando convencer as duas de que a barreira realmente estava ali. É tipo assim, se qualquer uma das duas não acreditar em mim, ferrou.
E elas poderiam, tipo, ter entrado e não voltado pra trazer. Pra buscar ele, exatamente. Ele chega a pensar, não, Ele chegou a mostra. pensar em ir embora. Ele vira, tipo, pra ir embora, tipo, chega a mostrar que, tipo, ele realmente, ele tava arriscando. Eu tô revendo a cena aqui. Na hora que a Cruella, tipo, saca a arma e aponta pra ele, ele engole em seco, tipo assim, fudeu. Já era. Sim. A cena é muito, muito boa. Vamos falar do final, né? Eu gostei muito do aspecto da Regina nesse episódio, que ela não foi hipócrita. Ela falou, se eu tenho direito a um final feliz, elas também têm. E foi nesse momento que eu te falei, quando a gente viu esse episódio, foi nesse momento que eu te falei, tipo... eu odeio quando as pessoas fazem a coisa errada pelo motivo certo. Sim. Mas realmente foi foda ela ter realmente feito isso. É uma atitude que você espera muito da Emma, assim. A Emma que faz uns trecos assim. Sim. Mas a Regina geralmente ela é super egocêntrica e tal. E não vê, não enxerga. Não é nem que ela é hipócrita, ela não consegue enxergar o outro. Ela é incapaz de ver o outro. E nesse momento ela conseguiu. Eu achei muito mais a evolução dela do que a magia branca em si. Realmente foi tipo um grande passo de evolução. O Chernabog, na verdade, o que eles explicam ser o Chernabog é que ele procura a pessoa com o coração mais escuro, com potencial. Maior potencial para a escuridão. E ele se alimenta dessa pessoa. Sim. Durante o episódio, a gente é levado a crer que é a Regina. Eu desde a cena da perseguição e tal, eu falei, cara, esse cara tá atrás da Emma, não da Regina. Porque a Regina sai do carro e o Chernabog, mesmo assim, continua em cima do carro. Ele continua e só quando ela freia que ele é empurrado pra frente. Mas eu desde essa cena, mas tipo assim, é sutil mesmo. E a gente viu a promo inicial que fala do coração das trevas, não sei o que. Aí dava pra gente deduzir que talvez fosse isso. O plano do Rumble é o seguinte: as vilãs vão se passar por boazinhas. Elas vão fazer amizades e tal. Sim, sim. Vão se passar por pessoas que estão querendo realmente uma redenção. E eu acho que isso vai mexer com a cabeça da Emma, porque também tem o fator da Regina. E ela vai ficar eu acho que ela vai se perguntar, será que eu tô do lado certo, sabe? E isso vai causar a mudança dela de lado. Sim. E a Emma, ela é descrita como a personagem para trazer os finais felizes de volta. Sim. E eu acho que o Rumple, e provavelmente isso é uma chave.